Nós estamos então hoje fazendo o tema que fecha essa série, O Deus que eu não entendo. E eu queria lembrar vocês nesse início de reflexão sobre uma manchete que nós vimos esse ano ainda, faz pouco tempo, está bem fresquinha. Nós vimos o nosso agora ex-ministro da Educação, juntamente com 2 pastores, serem acusados de mandarem verbas de forma irregular para algumas questões que não deveriam. Eles foram acusados disso em março e em junho agora foram presos. Mais um caso de escândalo financeiro e de corrupção que infelizmente envolveu líderes religiosos. E a gente sabe que esse não é o primeiro. Outras vezes nós já vimos esse tipo de notícia, e muitas vezes não acontece também só lá em Brasília, mas nós também já vimos e conhecemos pessoas que vivem a fé cristã, mas acabam tendo atitudes desonestas. Vocês sabem, eu lembro uma vez eu estava na faculdade de teologia, a faculdade que nós estudamos para sermos pastores ou missionários, então, da MEUC. Enquanto nós estávamos lá na faculdade de teologia, uma colega nossa desistiu do curso, o que de fato de vez em quando acontece e não tem problema. Mas ela voltou para sua casa e ela ficou devendo em todo o comércio do bairro. Ela ficou devendo na padaria, ela ficou devendo na loja de roupas, ela ficou devendo até na agropecuária, eu acho, por incrível que pareça. Que imagem que isso fica? Uma pessoa que vive a fé cristã e que inclusive estaria se preparando para ser líder cristã. Que triste. Mas a gente conhece, e eu acredito que cada um de vocês já tenha visto algo do tipo. Indo um pouco mais para trás, uma outra notícia agora muito mais difícil. Em 2020, o Brasil ganhou, no nosso país, ganhou visibilidade um caso de uma menina de 10 anos que apareceu grávida. Investigando, isso foi uma notícia de 2020, talvez vocês lembrem. Investigando, descobriram que ela estava sendo abusada e ninguém sabia nos últimos 4 anos, uma situação terrível. E numa luta muito complicada, a família decidiu pelo aborto, que nesse caso é amparado pela lei brasileira. Até porque a gravidez colocava em risco aquela menina. Mas aconteceu, e olha só, que aquela menina teve que entrar no hospital, escondida, porque no dia do procedimento se reuniu uma multidão de cristãos na frente do hospital, gritando de forma exaltada, assassina, para aquela menina. Inclusive acabaram quebrando parte da recepção do hospital. E não é a única notícia, porque a gente acaba vendo outras manchetes onde cristãos ou religiosos, mas especialmente agora cristãos no nosso país, acabam aparecendo como intolerantes, como inflexíveis, como pessoas insensíveis à dor e às lutas dos outros, e infelizmente isso acaba acontecendo. Sabe, nós sabemos, na nossa vida, aliás, deixa eu comentar, o médico responsável pelo caso dessa menina, ele comentou, se você é religioso e conhece a pessoa de Cristo, sabe que não tem nada a ver com essa figura de ódio. Garanto a você que Cristo nunca chamaria uma menina de 10 anos de assassina. A Bíblia se manifesta contra o aborto, não tenho dúvida disso. Mas, nesse ponto, esse médico está certo. Dificilmente a gente conseguiria imaginar Jesus no meio daquela multidão gritando assassina. Ou quebrando parte de uma unidade hospitalar. Sabe, muitas vezes, nós acabamos vendo que cristãos acabam estando envolvidos em escândalos financeiros, falta de ética, casos de abuso, intolerância, e isso está em todas as denominações, evangélica, católico, em todas. Vocês sabem que inclusive tem uma frase do Gandhi, que fala assim, gosto do seu Cristo, não gosto dos seus cristãos. Sabe, eu acompanho pessoas, eu já vi muitas dessas pessoas começarem uma caminhada de vida de fé, e desistirem no meio do caminho. Você pergunta, por que você parou? Por que você parou de ir na igreja, por exemplo? E a pessoa normalmente não tem problema com Jesus, ou com Cristo, tem problema com os cristãos. Frequentemente.
Eu já vi muitas pessoas que têm dificuldade de começar uma caminhada de fé justamente por esse motivo, por causa do mau exemplo que muitos cristãos deixam. Vocês sabem que quando nós estávamos montando os subtemas dessa série de mensagens, nós fizemos uma pesquisa e a pergunta que foi a segunda mais votada foi: por que existem tantos cristãos ruins? E essa pergunta nós queremos tratar hoje. Bom, pessoal, nós vamos fazer isso. Queria ler com vocês, a partir aqui da projeção, a partir da sua tela, você que está aqui em casa pode acompanhar também. Acompanhe aqui comigo, olha só. Cobradores de impostos, que na época eram conhecidos pela sua corrupção, e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei, que eram grupos religiosos da época, ao invés de ficarem felizes, o texto diz, o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Diante dessa situação, Jesus conta 3 parábolas em sequência. Jesus é o inventor da trilogia. Você achou que trilogia começou com Star Wars ou começou com O Senhor dos Anéis? Não, começou com Jesus. Ele conta 3 parábolas em sequência com o mesmo tema: perdidos. Ele fala da ovelha perdida, logo depois da moeda perdida e por último do filho perdido. E eu quero ler essa última parábola com vocês. Por favor, acompanha comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram, então, a festejar. Pessoal, como eu comentei, nós vamos falar através dessa história porque existem tantos cristãos ruins. Mas primeiro, nós precisamos entender o que é ser cristão. Nós daqui a pouco vamos ter, finalmente, o censo do IBGE, certo? Então, imagina que você está lá respondendo o censo. E aí vem lá, religião, e você assinala cristão. Afinal de contas, você vem aqui no Encontro com Deus da MEUC. Agora imagina que logo depois tem uma perguntinha dizendo assim: e o que é ser cristão? Você saberia responder? Se tivesse agora um formuláriozinho na sua mesa com essa pergunta: o que é ser cristão? Você saberia com tranquilidade dizer o que é? Essa parábola é uma das que melhor pode explicar isso para a gente. Perceba o seguinte: a história de Jesus, ela se desdobra em pelo menos 3 cenas. Primeiro é a cena do rompimento. O filho chega para o pai e diz: pai, não quero mais viver contigo, quero viver do meu próprio jeito, como eu mesmo quero ser dono do meu nariz, não quero seguir as tuas regras, não quero viver sob a tua autoridade, quero viver como eu mesmo quero. E ele rompe o relacionamento com o pai. O que na época de Jesus era muito estranho, porque os filhos não saíam de casa como hoje, eles permaneciam junto com os pais. Isso para Jesus é a caracterização de pecado.
Sabe, a gente normalmente pensa e associa pecado com fazer coisas erradas, mas para Jesus já começou antes. Pecado é viver longe de Deus. Pecado é deixar Deus de lado. Pecado é tentar viver a vida que Deus deu da sua própria forma, longe de Deus e não se colocando abaixo da sua autoridade. Pecado é simplesmente dizer para Deus: olha, eu quero viver do meu próprio jeito. Muito obrigado pela vida, mas eu quero viver do meu próprio jeito. Então, a cena seguinte é a seguinte: o filho vai embora para casa, e ele acaba agora então, vivendo na miséria, acaba na miséria, né? Jesus não quer dizer com isso que viver sem Deus vai fazer com que a gente fique pobre. O que Jesus quer dizer é que viver sem Deus vai fazer com que a gente viva uma vida vazia. Sabe, de repente você, ao contrário desse filho, você vai ter tudo, e você ainda vai sentir a mesma fome que ele sentia. Porque a sua alma está com fome. E você ainda vai sentir que ainda falta algo que você não tem. O que Jesus está querendo mostrar nessa parábola é que viver longe do Pai nos traz uma vida vazia e de alguma forma autodestrutiva. Por mais que a gente não destrua ela completamente tão rápido como esse jovem fez, mas aos pouquinhos nós vamos construindo hábitos que vão minando nossos relacionamentos, minando a nossa felicidade. Viver sem Deus significa viver, mesmo que de forma lenta, uma vida autodestrutiva. Conversamos disso na semana passada. Logo depois, tem a cena mais linda da parábola, a cena do arrependimento. Esse jovem coloca a mão na cabeça e diz: o que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo longe do Pai? Viver com o Pai é muito melhor, é muito melhor. E ele volta com um plano dizendo: olha, eu sei que como filho não dá mais, já fui longe demais, eu não mereço mais ser filho, mas quem sabe como servo, quem sabe sendo servo eu consigo pagar a minha dívida. Quem sabe? Mas, pessoal, não tem como nós, na nossa cultura, percebemos como é chocante a parábola de Jesus quando ele descreve o que o pai faz. Ele corre ao encontro desse filho perdido, abraça e beija, sem nem deixar ele direito concluir seu pedido de perdão. Sabe, a sociedade de Jesus era uma sociedade baseada em honra e vergonha. Era vergonhoso ter um filho saindo de casa. Era vergonhoso mais ainda recebê-lo de volta. Era vergonhoso correr. Era vergonhoso abraçar e beijar alguém em público. Mas o pai faz isso. Aquele filho, por mais que trabalhasse, nunca conseguiria saldar a dívida. Ele queimou grande parte dos bens da família. Mas o caminho não era esse. O pai o perdoa. E o pai assume sobre si o prejuízo. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente pensa que ser cristão é ser bonzinho, é ter uma moral elevada, mas o que Jesus está dizendo é que, muito antes disso, ser cristão é perceber que nós somos amados, aceitos e perdoados, sem merecer. Segura isso. O que Jesus está querendo dizer é que todos nós, sem exceção, temos esse mesmo coração pecador, o mesmo, que também de vez em quando quer escapar do Pai, quer viver a vida do seu jeito, quer ser dono do seu próprio nariz, não quer estar sob a autoridade de Deus. Nós temos esse mesmo coração pecador, que de vez em quando deixa Deus de lado e dá a Ele só o tempo que sobra. Nós temos o mesmo coração pecador que não quer o Pai, quer só os bens que o Pai pode dar. Queremos só o que Deus pode trazer de benefício para a gente. Mas esse Deus se fez um ser humano e morreu no nosso lugar. Pagou o preço dos nossos pecados. E nós somos aceitos, amados e perdoados por Deus sem merecermos, por aquilo que Jesus fez por nós. Então, pessoal, ser cristão em primeiro lugar é você entender que você é amado, aceito e perdoado por Deus sem merecer, como esse filho. Muito bom. Nós chamamos isso de graça. Eu queria muito
que vocês guardassem essa palavra, porque ela é possivelmente a palavra mais importante da fé cristã. Graça. Ser amado, aceito e perdoado sem merecer. Guardem ela, tá? Agora, a história de Jesus também mostra que existe um compromisso ali. O filho se arrepende, percebe que estava em um caminho ruim e volta para a casa do pai. Voltando para a casa do pai, ele estava colocando-se de novo sob a autoridade desse pai. Ele agora percebe que as regras não eram ruins, eram boas, eram para a vida dele. Ele percebe que o que levou ele a toda essa loucura foi viver de forma desregrada, foi fazer a sua própria vontade e não do seu pai. Então, o que agora existe, o que faz de nós cristãos? A partir do momento que a gente percebe o amor de Deus, nós temos uma atitude de receber esse amor, entregando a nossa vida e vivendo uma vida de compromisso e obediência com esse Deus. É isso que o filho faz. Percebo o amor do pai e agora eu volto a viver com ele, sob a sua autoridade. Sabe, um grande amigo comentou comigo alguns dias atrás: Jorge, o que eu percebo do nosso encontro é que Deus nos ama mais do que a gente pode imaginar. É verdade. Só que algo que a gente precisa deixar estritamente claro é que isso nos coloca diante de uma decisão. Ou nós continuamos vivendo longe de Deus, mesmo sabendo do seu amor, ou a gente volta para casa e vive com esse Deus. Pessoal, a gente fala muito de fé. Se tivesse a pergunta no IBGE lá, o que é fé, você saberia responder? Esse IBGE está ficando muito espiritualizado, né? Mas só imagina. Muitas vezes a gente pensa que ter fé é pensar que algo vai dar certo com muita força. Vai dar certo. Isso é fé. Meu time vai ganhar. Não, isso é pensamento positivo. A gente pensa que fé é acreditar em Deus. Não. Fé, na Bíblia, lembra disso. É você confiar no amor de Deus a tal ponto de você entregar a sua vida. Fé, na Bíblia, é igual a obediência. Fé é voltar para a casa do Pai. É receber o amor de Deus e agora dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu quero viver contigo, eu preciso viver contigo. Bom, só que você percebe que isso não é algo ruim. Aquele filho não volta chutando pedra para casa dizendo: tudo bem, né? Vamos lá, obedecemos o pai de novo então, vamos fazer o quê? Não, ele vai obedecer com alegria, porque ele está convencido do amor. Sabe, obedecer, viver a vontade de Deus na nossa vida é algo que a gente faz com alegria e gratidão, porque nós sabemos que nós somos amados sem merecer. Essa é a ideia. E a partir daí, nós vivemos um processo de transformação, onde gradativamente Deus vai lapidando o nosso caráter, e nós vamos nos parecendo cada vez mais com quem começou todo esse processo, Jesus. E aí chega aquele dia que a gente olha para trás, conversamos disso nos estudos bíblicos, que a gente olha para trás e diz: olha só, eu hoje sou uma pessoa mais paciente do que eu já fui. Talvez ainda tenha muito, mas sou. Hoje sou uma pessoa menos rancorosa que já fui. Hoje eu sou uma pessoa mais bondosa, mais generosa. Antes eu era muito apegado, agora eu sou mais generoso. É o processo de transformação que Deus vai fazendo. Gente, se você estava dormindo até agora, você acorda. Olha só, resumindo, sua chance de pegar o fio da meada de novo: ser cristão é entender que você é amado, aceito e perdoado por Deus sem merecer. Diante disso, você ter uma postura de fé, de obediência, de entrega a esse Deus e viver um processo de transformação. Ok? Muito bem. Por que existem cristãos ruins? Primeira coisa, existe o problema da impaciência. A transformação que acontece na nossa vida, ela é gradual e consistente. Mas ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém. Então, às vezes a gente pode dizer assim: poxa, fulano de tal não é cristão, como é que ele está mentindo? Eu sei que mentira é errado, e eu sei que nós, como cristãos, não deveríamos mentir sob hipótese nenhuma.
Mas às vezes a gente acaba fazendo por quê? Porque a gente está em meio a um processo. Cada cristão deveria carregar uma placa no seu pescoço dizendo assim, ó, em obras. Em obras. Ninguém aqui está pronto. Sabe, a gente pode pensar assim, poxa, fulano de tal não é cristão, como é que ele está falando mal dos outros? Como é que ele está fazendo isso errado? Eu sei, não deveria mesmo. Mas nós estamos em obras, é um processo de transformação. E o que muitas vezes acontece, cuide com isso, é que pessoas que não vivem com Deus, muitas vezes usam isso como justificativa para o seu descomprometimento. Pessoas que não vivem com Deus, às vezes não vivem porque também não querem viver com Deus, não querem estar sob a sua autoridade, não querem viver esse compromisso de obediência. E aí, ao invés de realmente admitirem isso, eles dizem, olha só esse pessoal, se é assim também não adianta. E acabam justificando, tentando justificar a sua falta de fé. Cuidado. Primeiro problema, e esse é o único que nos ajuda, os outros nos comprometem, então apertem os cintos. Segundo problema, o problema do descomprometimento. O que não faltava na época de Jesus, eram pessoas que estavam junto dele, ouviam sua mensagem, recebiam dos milagres, comiam do pão e do peixe, mas não mudavam as suas vidas, não se comprometiam com Deus. O próprio Jesus certa vez falou, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? De fato, hoje isso não mudou. Pessoal, o que não falta hoje são pessoas que vão na igreja, ouvem música gospel no seu carro, assistem, vão no culto, às vezes assistem uma live ou alguma coisa do tipo, mas de fato não vivem um compromisso de obediência com Deus. Então, existe muito pessoas desonestas, cristãos desonestos, que na verdade podem até ir numa igreja, mas não têm um comprometimento real com Jesus. Dá para entender isso? E aliás, acho que é muito bom a gente agora também avaliar como é que está o meu comprometimento com Jesus. Me diga uma coisa, pense com você, né? Outra pergunta do IBGE. Não, estou brincando. Pense com você. Nas últimas 2 semanas, o que você aprendeu de novo sobre a vontade de Deus que você está tentando colocar em prática? Se nas 2 últimas semanas ficou difícil, nas últimas 3, vou dar uma colher de chá, nas últimas 4, o que você aprendeu de novo sobre a vontade de Deus que você tem buscado colocar em prática? Você tem vivido um comprometimento real de tentar descobrir cada vez mais da vontade de Deus para a sua vida e realmente viver isso de verdade? Só pense um pouco. Pense um pouco você que está em casa também. Bom, depois do problema do descomprometimento, nós temos um outro problema bem sério, e esse é um pouquinho mais difícil de entender, por isso, liga bem a antena aqui, tá? Jesus fala dele em toda a segunda parte da parábola. Você lembra que a parábola começou dizendo, certo homem tinha 2 filhos? O segundo não apareceu ainda, ele vai aparecer agora. Acompanhe aqui comigo. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de ter desperdiçado seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? Que bronca! O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E a parábola encerra aqui. Aqui tem um outro problema. Esse segundo filho,
ele não fazia nada de errado. Ele cumpria todas as regras. Ele estava lá o tempo inteiro. Mas ele também não percebia que ele estava longe de Deus. E que ele ofendia o seu pai, entristecia o seu pai, não por causa das coisas que ele fazia, mas por causa da falta de amor que ele tinha dentro do seu coração. Bom, Jesus está contando essa história porque ele está se dirigindo para religiosos, que na época de Jesus viviam assim, faziam tudo certo, iam na igreja toda semana, se possível todo dia, passavam por cada ritualzinho que tinha na época. Olha, todos os filhos eram catequizados, crismados, confirmados e tudo. Mas eles estavam longe de Deus e não percebiam, e o problema não estava nas suas atitudes, porque de fato eles cumpriam todos os mandamentos, mas o seu coração permanecia longe de Deus, e o seu coração continuava duro e sem amor pelas pessoas. Deixa eu explicar um pouquinho esse problema para vocês. Os religiosos da época de Jesus, eles viviam da seguinte forma: obedeço, por isso sou aceito. Essa é a ideia do filho mais velho. Eu obedeço meu pai, por isso eu mereço. Os religiosos da época de Jesus viviam com a mesma ideia. Obedeço, por isso eu mereço ser aceito e salvo por Deus. E o que isso... Essa é o pensamento da religiosidade da época de Jesus. E vamos ser bem sinceros, esse é o pensamento ainda hoje, né? O que a gente fala assim? Eu vou para o céu, por quê? Porque eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa, eu obedeço, por isso sou aceito. Dá para entender? O que isso cria? Isso cria pessoas que obedecem às coisas, mas que acabam construindo um coração arrogante. Olha só, eu obedeço mais do que o fulano de tal, eu sou melhor do que ele. Tem muita gente pior do que eu, tem muita gente que faz muito mais coisa errada do que eu. Um coração arrogante. Isso cultiva aos poucos um coração hipócrita. Afinal de contas, a gente sabe que a gente faz coisas erradas, mas a gente não consegue confessar isso. A gente acaba escondendo isso e vivendo uma vida dupla. Isso acaba construindo em nós muitas vezes um coração culpado. A gente conhece os nossos erros e a gente não sabe o que vai ser, e se Deus ainda vai nos aceitar. Traz medo, insegurança. Isso pode fazer com que pessoas obedeçam a Deus, mas dentro ainda vai ser pesado. O nome legalismo é por isso, porque pessoas vivem assim, acreditando que elas vão ser salvas e aceitas por Deus por cumprir leis e mandamentos. Agora preste atenção aqui. Isso aqui é muito importante. A lógica da religiosidade é: obedeço, por isso sou aceito. O que Jesus ensinou, a lógica do evangelho, da mensagem de Jesus é: sou aceito, por isso obedeço. Uma pessoa que viver pela ideia da religiosidade e outra que vive pelo evangelho, elas podem estar sentadas lado a lado na mesma igreja, e você vai olhar para elas e você não vai ver diferença, porque as duas possivelmente estão buscando fazer as coisas certas, mas dentro vai ser completamente diferente. Aquele que vive pela religião vai viver isso de forma pesada, com medo, e construindo aos poucos um coração arrogante. Aquele que vive pelo evangelho, que entende que ele é aceito por Deus sem merecer e por isso ele obedece, ele vai viver com um coração grato, alegre e leve. E vai se alegrar quando outras pessoas perdidas chegarem. Se o descomprometimento gera falta de ética, o legalismo gera falta de amor. Por que existem tantos cristãos ruins? Ou porque eles não entenderam que eles são amados sem merecer, ou porque eles não estão comprometidos com esse Jesus, ou porque eles estão em meio a um processo. Acho que não tem como nós terminarmos essa mensagem de uma forma diferente do que
avaliando a nós mesmos. Se ser cristão é isso, a gente veio para ouvir uma mensagem. Por que existem tantos cristãos ruins? É bom agora a gente não olhar os cristãos ruins lá, olhar o nosso coração. Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Primeiro ponto, você tem entendido que você é amado sem merecer? Que você é aceito por Deus por graça, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Jesus fez no teu lugar? Ou você ainda está tentando ser o seu próprio Salvador? Segundo ponto, como é que está o teu compromisso de vida, a tua fé? Diante da graça de Deus, você tem continuado a viver do mesmo jeito? Ou você tem dobrado os joelhos e dito: Deus, se tu me amas tanto assim, a minha vida é tua, e eu quero viver como tu me criasse para viver, junto de ti, sob a tua autoridade, vivendo de acordo com a tua vontade. Como é que está o teu comprometimento com isso? Como é que está a tua sede pela palavra? Você tem realmente buscado assim: Deus, eu quero entender mais da tua vontade, eu quero aprender a ler a Bíblia, eu quero frequentar cultos, estudos bíblicos, ou para entender mais o que tu queres da minha vida, para que eu esteja cada vez mais próximo da tua vontade. Como é que está o teu processo de transformação? Se teus filhos, teus colegas estivessem aqui, e a gente perguntasse: você vê alguma diferença no seu colega? Você vê alguma diferença no seu pai? Você vê alguma diferença no seu irmão? Será que eles diriam: sim, eu vejo. Nos últimos meses eu tenho visto algumas diferenças muito preciosas na vida deles. Avalie a sua vida. Sabe, pense no seguinte: não deixe que pessoas imperfeitas te separem de um Deus perfeito. Não pense nisso. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Viva um compromisso de entrega e obediência, motivado pela graça, não pelo medo. Decida buscar ser um bom representante de Cristo onde você estiver. As pessoas que moram com você, ou que trabalham com você, talvez não leiam a Bíblia, mas elas leem em você. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você tem sido um bom representante de Jesus onde você está? Se não acertando, pelo menos se arrependendo. Sabe, uma vez uma pessoa comentou comigo e disse assim: eu errei com uma pessoa e eu sei que eu não fui um bom representante de Jesus. E eu disse: então seja agora se arrependendo e pedindo perdão. Sabe o que essa noite é para nós? Um grande convite. Volte para o Pai. Se você talvez como esse filho mais velho, que está vivendo na igreja, que faz tudo certo, que busca os mandamentos, mas lá no fundo você realmente não tem um relacionamento com Deus. Você ainda está vivendo sobre aquela ideia do eu preciso obedecer para ser aceito. Você ainda não conheceu a graça. Hoje é o dia de você voltar para o Pai, entender o amor dele e deixar ele ser o teu Salvador. Se talvez você tenha vivido como filho mais novo, que tem se distanciado, tentado viver do seu próprio jeito, ou deixado que talvez algumas áreas da sua vida não fossem entregues a Deus. Não, Deus, só aqui na área financeira, só aqui na área sexual, só aqui eu não vou entregar isso para ti, o resto sim. Talvez hoje seja o dia de você entregar isso para Deus e sentir o abraço do Pai.